Olá, iremos aprender sobre diagrama de corpo livre e alguns tipos de força. Inicialmente, vocês devem estar se perguntando por que estudar sobre diagrama de corpo livre. Então, pessoal, como nós já estudamos, a primeira e a segunda lei de Newton se aplicam a um corpo em específico. Quando nós tratamos de corpos diferentes, nós sabemos que a terceira lei de Newton lida melhor com isso, com os nossos pares de ação e reação. Então, quando o somatório de forças que atua sobre um corpo específico equivale a zero, nós temos uma situação de equilíbrio, que é o que nos remete à primeira lei de Newton. Enquanto que, quando esse somatório é diferente de zeros, nós estamos tratando da massa vezes a aceleração, que é uma situação sem equilíbrio, que remete à segunda lei de Newton. Então, só importam as forças que atuam sobre o corpo. Então, diante disso, o diagrama de corpo livre é essencial para ajudar a identificar vetorialmente quais são as forças relevantes que atuam sobre um determinado corpo, ok? Essa é a importância de vocês estudarem sobre o diagrama de corpo livre. Então, inicialmente vamos imaginar um objeto. Eu sei que em física vocês já devem estar cansados de trabalhar com blocos, né? A maioria dos problemas são, imagina esse bloco, foi aplicada uma força de não sei quantos newtons. Então, para variar um pouco, vou deixar vocês livres para utilizar a imaginação de vocês e pensar em qualquer objeto, para nós estudarmos alguns tipos de forças, as forças mais comuns que são aplicadas nos exercícios, tanto para vestibulares quanto para o Enem, e para vocês identificarem nesse objeto como que essas forças irão serem aplicadas no diagrama de corpo livre. No meu caso, eu imaginei um simples boneco, ok? Então, iniciando com a força peso. A força peso nada mais é do que uma força que o campo gravitacional da Terra exerce sobre o corpo, ok? E esta é uma força que é orientada para o centro da Terra. E a sua equação equivale à massa vezes a aceleração da gravidade, né? Pela segunda lei de Newton. Então, como que essa força no diagrama de Newton irá ser aplicada no nosso objeto? O diagrama de corpo livre, pessoal, ele sempre será composto pelo nosso eixo horizontal x e o nosso eixo vertical y, ok? Então, nós sabemos que a força peso é orientada para o centro da Terra. Então, no nosso diagrama de corpo livre, ela irá ser representada dessa forma, verticalmente orientada no sentido do centro da Terra. Okay? Aqui nós temos nosso vetor da força peso. Então, a próxima força que nós iremos estudar se trata da força normal. Então, a força normal é uma força exercida pela superfície no objeto, ok? E esta força é orientada perpendicularmente à superfície. Então, no nosso diagrama de corpo livre, ela irá ser representada dessa forma: perpendicular à superfície, ou seja, perpendicular ao nosso eixo horizontal x e no sentido para cima, ok? Esta é a nossa força normal. E além disso, nós temos a força de tensão, que é uma força exercida no objeto, que pode ser por meio de uma corda, cordão, cabo, entre outros materiais, ok? Então, de que forma essa força pode ser representada no nosso diagrama de corpo livre? Observem que a gente não tem uma orientação específica para a nossa força de tensão. Ela vai depender mais de quem está aplicando a força. Então, no meu caso, eu coloquei aqui a força de tensão inclinada ao eixo X e ao eixo Y.
ok? Então, essa foi a forma que eu coloquei, com uma certa angulação em relação ao eixo X. E por fim, nós temos a força de atrito, na qual a força de atrito se trata de uma força que a superfície exerce sobre o objeto. E essa força ela se origina de algumas rugosidades existentes entre as superfícies. Então, macroscopicamente, de vista, você não consegue visualizar essas rugosidades, mas microscopicamente você consegue identificar quais são essas micro-rugosidades que provocam a força de atrito. Então, essa força é orientada paralelamente à superfície, ok? E geralmente é contrária ao movimento do objeto. Então, ela pode ser classificada em dois tipos. A força de atrito é classificada em dois tipos. A força de atrito estática, que atua sobre o objeto quando ele está em repouso, ou seja, quando o objeto está em repouso, caso você exerça uma força para que ele entre em movimento, você irá ter a força de atrito estática. E quando o objeto já está em movimento, você não irá mais você não irá estar mais tratando da força de atrito estática, você irá estar tratando da força de atrito cinética, ok? Então, a equação para essa força nada mais é do que o coeficiente de atrito estático ou cinético, ok? Depende de, de, de qual desses dois tipos de força você está atuando, multiplicado pela força normal, ok? Lembrando que esse coeficiente de atrito ele é adimensional. O que significa isso? Ele não possui unidade, ok? Então, vamos identificar aqui no nosso objeto como que a força de atrito é representada. No nosso objeto, nós temos que a força de tensão está provocando o movimento ao, para o objeto para a direita, né? Então, como a força de atrito geralmente é contrária ao movimento do objeto, nós vamos tê-la orientada para a esquerda e paralelamente à superfície, como já explicado, ok? Então, esses foram os quatro tipos de forças mais importantes para que cai no vestibular e cai no vestibular e nas provas do Enem e que são os tipos de forças mais importantes que você aplica à lei de Newton, ok? Mas como realizar a somatória dessas forças? Você pode realizar da seguinte forma, pessoal, com a ajuda do próprio diagrama em corpo Lê, por isso que ele é importante. Primeiro, vocês devem realizar a soma das forças que atuam no eixo X e as forças que atuam no eixo Y, ok? Então vamos iniciar o somatório das forças que atuam no eixo X. Inicialmente, pessoal, no eixo X, para a direita, nós temos a componente, a componente horizontal da nossa força de tensão, ok? A componente horizontal da nossa força de tensão. Essa componente ela é adjacente ao nosso eixo X, ok? Ela, na verdade, desculpa pessoal, o ângulo que a gente tem uma angulação alfa entre a nossa força de tensão, ok? E o eixo X. E aqui nós temos a tensão em X e a tensão em Y. O somatório dessas tensões nós temos a força de tensão normal aqui, ok? Então, a componente em X da força de tensão
ela é adjacente a essa angulação alfa. Então, matematicamente, ela equivale à nossa força de tensão, ok? Multiplicada pelo cosseno de alfa. Porque quando nós trabalhamos com componentes adjacentes, nós multiplicando pelo cosseno. Além disso, qual é a outra força que está atuando no nosso eixo X? É a força de atrito, só que contrária, né? Então, menos. E no nosso eixo Y, nós temos a força de tensão, ok? Apontando para cima, nossa componente em Y. Nesse caso, ela está oposta à nossa angulação alfa, então, vezes o seno. Quando a gente trabalha com componente oposto, angulação multiplica pelo seno do ângulo, mais quem? Mais a normal, também, que está apontando para cima, menos a força-peso, que está apontando para baixo, ok? Então, vocês irão realizar o somatório dessas forças, tanto em X como em Y, e irão descobrir se elas estão em equilíbrio, ou seja, caso o somatório seja igual a zero, ou se elas estão em movimento, se elas não estão em equilíbrio, ou seja, se irão multiplicar pela a massa vezes a aceleração, ok? Então, é isso, pessoal. Desejo uma ótima semana de estudo para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.